E aí, dentista, tudo bem? Então, toda vez que a gente vai fazer uma restauração direta, qualquer tipo de procedimento restaurador, mesmo uma restauração direta como essa, pode ser simples, complexa, não importa, a gente tem muitas decisões para tomar durante esse processo restaurador. Restaurações que elas podem impactar diretamente na facilidade do processo restaurador e também na qualidade final dessa restauração. Por exemplo, o tipo de isolamento que você vai fazer, o grampo, o lençol de borracha, como que você remove a cárie, se você vai fazer ou não o bisel no término, como que você faz o processo de adesão, se você faz jateamento, se você usa clorexidina depois do ataque ácido, qual é o adesivo que você vai utilizar, se é autocondicionante, condicionamento total, né, botando ácido em esmalte dentina, como que você estratifica a resina, se você usa ou não ribond ou uma fibra ali para aumentar a resistência, como que você vai fazer para colocar a matriz, em que momento você coloca a matriz proximal para restaurar proximal. Então assim, tem várias questões, várias decisões que você acaba tomando que podem impactar diretamente na facilidade ou dificuldade da restauração que você está fazendo, ou também na qualidade final da restauração, e a gente vai falar sobre o impacto de cada uma dessas coisas enquanto a gente acompanha esse dente sendo realizado depois da vinheta. Então vamos lá, vamos acompanhar essa restauração passo a passo dessa restauração sendo feita do início ao fim. Então, caso você queira ver a restauração e não quer me escutar, não tem problema, tira o volume e continua assistindo aí. Agora, se você quiser entrar nessa discussão, então vem comigo aqui, porque realmente eu quero trazer uma questão bem importante com você, que é realmente o impacto dessas diferentes escolhas que a gente pode fazer durante a restauração. Por exemplo, eu estou fazendo isolamento absoluto aqui. É obrigatório a gente fazer o isolamento absoluto para toda a restauração? Não! O que a gente obrigatoriamente precisa ter é um controle absoluto do nosso campo operatório. Esse controle absoluto pode ser feito de forma relativa muitas vezes, mas também pode ser feito de uma maneira que para mim é muito mais segura com isolamento absoluto. Mas, por exemplo, aqui a gente vai fazer uma restauração num dente 36, é uma cavidade MOP, com margens proximais supragengivais. Se você consegue controlar completamente esse campo operatório para fazer essa restauração de uma maneira segura e correta, de acordo com o que os materiais restauradores que você vai utilizar exigem, perfeito, pode fazer com isolamento relativo. Agora, Renato, eu prefiro não correr riscos. Eu prefiro não correr risco do meu paciente começar a tossir no meio da restauração, de eu olhar ali pro lado, mesmo que a minha secretária esteja ali acompanhando esse paciente chegar lá e enfiar o linguão ali no meio do dente, de o meu algodão começar ali a encher de saliva e na hora de trocar eu acabar contaminando a restauração. Eu não quero correr esses riscos. Então eu faço a escolha por isolamento absoluto. Eu faço a escolha por um dique de borracha que me ajude a ter maior retração do meu tecido gengival para expor melhor as minhas margens, né? Isso vai garantir uma restauração melhor do que se você fizesse isolamento absoluto? Sim e não. Não necessariamente, mas sim se a pessoa do isolamento relativo realmente não conseguir controlar a restauração. Se ela conseguir controlar bem o campo operatório, ela vai ter uma restauração de qualidade. Agora, se ela não conseguir, ela vai ter uma restauração pior. Agora, o que eu acho, e daí eu tenho certeza disso, é que o que vai ter um impacto muito grande é na minha facilidade de trabalho. Eu vou ter muito mais facilidade de trabalho, muito mais conforto no meu trabalho, podendo trabalhar com mais calma e com mais tempo, trabalhando com isolamento absoluto do que trabalhando com isolamento relativo, aonde eu tenho ali o relógio indo contra mim, porque o meu paciente tem toda a capacidade ali, encheção de saco, de querer fechar a boca, de enfiar a língua, de encher de saliva a minha restauração e contaminar e estragar, eu tenho a melhor restauração para o meu paciente. Então, Renato, eu prefiro esse controle. Eu acho mais fácil. E a gente vai falar aqui, enquanto a gente está fazendo a remoção aqui da restauração do nosso dente, a gente vai falar de muitas coisas. A gente vai falar sobre remoção de cárie, sobre outros aspectos também, adesivo e tudo mais, mas é importante lembrar que nenhum desses aspectos, por exemplo, eles possam ter um impacto maior, né? Um impacto final maior numa restauração, quando a gente fala assim na possibilidade de ter uma falha em longevidade, do que, por exemplo, se você ignorar a oclusão, por exemplo. Você vai lá e faz todo o processo restaurador da melhor maneira possível e você ignora, por exemplo, uma interferência oclusal, ou você não faz um ajuste correto e deixa o contato prematuro, isso vai acabar destruindo a sua restauração. Não importa se você fez a melhor restauração do mundo ou se você fez uma restauração de merda. Não importa a qualidade do material que você utilizou, se fez isolamento absoluto ou relativo.
Tem algumas situações, principalmente como a questão de oclusão, que ela tá cagando para todos os procedimentos que você fez até agora, para todas as decisões que você tomou, se você foi biomimético ou não, porque ela é superior a isso, ela destrói independentemente. E daí eu não vou entrar hoje na questão sobre na hora que tem a falha, o que é melhor, o que é pior, não é a discussão de hoje, mas são situações que a gente tem que prestar atenção. Às vezes é claro que tem... Quando a gente fala da restauração, a gente vai ver aqui quantas decisões que a gente vai tomar e cada uma delas tem um impacto, né, pequeno da restauração, e realmente são impactos pequenos, somados elas realmente são bem mais importantes do que individualmente, mas nenhuma delas supera, por exemplo, como eu disse, uma oclusão que não foi bem analisada, não foi bem ajustada ou não foi bem controlada, que pode levar a uma falha precoce. E a gente tem que prestar muita atenção nesses detalhes e também nesse aqui, que é a remoção de cárie, aonde eu sempre e recomendo que você use o evidenciador de cárie, para você utilizar a técnica da zona do seu lado periférico. Dessa maneira você vai ter pigmentado toda a região que tem cárie, e você vai observar as cáries que tem, por exemplo, na margem, que nem, olha ali, ó, você tá vendo? Você viu? Você viu ali no espelho? Você viu o que mostrou ali a cárie? Deixa eu voltar para você poder ver bem direitinho. Olha ali, ó, olha no espelho agora. Você tá vendo ali aquele detalhezinho ali, ó, bem na próxima do dente? Você tá vendo que tem ali, ó? Aproxima o vídeo para ele ver melhor, ó. Pausa e aproxima o vídeo, veja lá. Olha aí, ó. É um pedido de like. Você viu? Você viu o pedido de like? Então, esse pedido de like, ele tá ali para lembrar para você como é importante você não só dar o like nesse vídeo, porque daí mais pessoas vão poder assistir esse vídeo, porque isso aumenta a relevância do vídeo e o YouTube vai entregar para mais pessoas, mas também para poder ajudar esse canal a crescer. E para ajudar esse canal a crescer, mais do que o seu like, você tem que lembrar de se inscrever, porque quando você inscreve, o YouTube vê assim, pô, ó, esse canal ele já chegou a 30 mil pessoas aqui inscritos e agora ele já quer chegar a 50, mas para ele poder chegar em 50 mil, o YouTube ele já sabe, ó, tem que distribuir para mais pessoas. Só que para ele distribuir para mais pessoas, ele tem que ver você se inscrevendo também. E se você aí tem dúvida de como se inscrever, não tem problema, é só você ir na parte logo ali embaixo do vídeo, onde você vai ver ali escrito inscreva-se, você vai clicar ali no inscreva-se. E depois que você clicar no inscreva-se, tem um sininho, e você clica no sininho e coloca ali ativar todas as notificações, porque dessa maneira não só você vai estar inscrito no canal, mas você vai receber toda vez que a gente tiver um vídeo novo, um aviso do YouTube aí no seu celular, no seu computador, para você não perder esse nosso outro vídeo e continuar aproveitando o nosso canal. E daí não esquece, além de você dar o like, que nem eu falei lá no começo, compartilha com seus amigos dentistas aí para esse canal crescer cada vez mais, beleza? Mas vamos lá, vamos ver exatamente aqui a remoção de cárie desse dente, porque com essa técnica do zona do seu lado periférico, o que a gente vai ter ali é o seguinte, a gente vai ter na periferia um tecido cariado que a gente tem que remover completamente, e no centro do dente a gente tem dois tipos de tecido. A gente tem uma cárie mais superficial, que ela tá alterada e contaminada, essa você tem que remover, e a mais profunda, que ela tá só alterada, mas ela não tá contaminada. E você pode deixar ela, porque ela tem um alto poder de remineralização e também porque dessa maneira você evita uma exposição pulpar. Assim que você remover toda a cárie, aí você continua fazendo o preparo do seu dente. E daí que a gente entra em mais um ponto de discussão, que é fazer ou não o bisel. Tem gente que não gosta de fazer o bisel, fala que você vai acabar desgastando o dente sadio com isso, mas o bisel ele ajuda muito. E é isso que você tem que pendurar ali, você tem que pendurar assim, por que eu vou fazer o bisel? O bisel ele pode te ajudar sim a você ter um melhor mimetismo entre união, né, restauração com dente, mas ele também expõe os prismas de esmalte de uma forma que favorecem a adesão. E também favorece, por exemplo, quando você faz o bisel na proximal, de você conseguir uma melhor adaptação, um melhor contorno dessa restauração nessa fase proximal. Depois que você terminou o preparo, aí você vai fazer a restauração. E daí começa aquela questão. Pô, mas restauração, agora adesão para ser boa, você tem que fazer limpeza com óxido de alumínio, você tem que fazer não sei o que. Não, cara, você não tem que usar o Concept Scrub. Eu gosto de usar o Concept Scrub porque ele já tem clorexidina. Mas se você utilizar só pedra pomes com água ou pedra pomes com clorexidina, pode utilizar sem problema nenhum, mas faça a limpeza da sua cavidade, porque isso faz muita diferença na qualidade de dentina que você, principalmente dentina que você vai fazer adesão. Substrato, esmalte também, porque quando você vai fazer uma adesão num dente que não está sujo, você olha com microscopia, se você olha com aumento, você vai ver quanta sujeira tem nessa superfície, e quando você limpa ela, a diferença que isso fica.
Por isso, além do Concept Scrub, eu também uso um jato de óxido de alumínio. Esse jato ele vai ajudar a limpar ainda mais, remover ainda mais resíduos de cima dessa minha dentina, desse meu esmalte, favorecendo ainda mais a minha adesão. E o uso desse jateamento pode até não ser tão significante assim na longevidade final da minha restauração, tipo, vai ter uma melhora, mas não tão grande assim, mas eu prefiro fazer tudo que melhore mesmo um pouco a qualidade da minha restauração, que aumente um pouco a longevidade dela. Porque dessa maneira eu vou somando vários procedimentos para poder no final ter uma restauração muito melhor. Eu não gosto dessa discussão pequenininha assim, mas se você usa um adesivo tal, você consegue uma adesão tão boa quanto usar o outro. É melhor, mas é tão boa quanto, você também consegue uma longevidade muito parecida. Tudo bem, mas assim, tem vários fatores que influenciam isso, não é só o adesivo, tem muitas outras coisas, e somando todas as outras coisas, você vai garantir ter uma restauração de maior qualidade, de maior segurança para o teu paciente. Agora, se você acha que é frescura minha, você acha que eu tô todo Nutelinha com a minha restauração, foda-se! Então beleza, vai lá, começa a fazer tratamento de canal em todos os seus dentes dos seus pacientes, faz núcleo metálico fundido e coroa metalocerâmica. Que esses aí tem longevidade grande pra caralho. Tipo assim, você pode ver um monte de estudo aí. Longevidade acima de 95%, 97% com esse tipo de restauração antiga. Mas também daí você assume a bronca de ser extremamente invasivo com as restaurações do seu paciente. Quando tiver falha, a possibilidade de você ter a perda do dente e não uma falha completamente retarável. Mas tudo bem, vai lá, faz suas coroas lá. Deixa eu comer a restauração no telinha aqui, então não me enche o saco. Mas vamos lá, porque eu estou utilizando adesivo e eu uso o Optibond FL. Eu poderia muito bem usar o Clearfield aqui numa restauração como essa. Poderia utilizar também o Universal? Poderia. Agora também é aquele negócio, e isso é muito bom deixar claro, tá? O erro do protocolo supera a qualidade do seu material. Então, se você pega duas pessoas, dois dentistas, um que domina adesão e um que não sabe porcaria nenhuma, aí no que sabe adesão você dá um adesivo universal e dá um adesivo universal ainda ruim, porque tem diferença entre os tipos de adesivo universal, por exemplo. Tem os melhores, tem os piores, mas pega um ruim. E pega um cara que não sabe adesão e pega o Optibond FL. O cara que sabe fazer adesão, ele vai tirar o melhor do adesivo dele. E o cara que não sabe... Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Ele vai prejudicar a adesão mesmo utilizando o melhor adesivo. A restauração desse cara aqui que domina a adesão, mesmo com o pior adesivo, vai ser melhor. Agora, a minha opinião é que isso não pode servir nem de justificativa para aquele cara que sabe fazer adesão achar que pode usar qualquer adesivo, e nem para aquela pessoa que não sabe fazer adesão falar assim, eu não sei fazer mesmo, então qualquer merda para mim serve. Não, não pode. Vocês têm que tentar, o cara que não sabe tem que tentar conhecer a adesão, melhorar o procedimento. Se você está se colocando na posição em fazer restauração, você tem que dominar o básico hoje da restauração, que é a adesão. Enquanto o outro lado, se o cara tem conhecimento, não usa esse conhecimento, aí meu filho, aí eu não sei, você tem conhecimento, mas você é burro, né? Me desculpa, mas se você tem um conhecimento e você acha que você não precisa aplicar ele, se você vê, se você sabe, não, aqui tem um resultado superior, mas não é, tá, mas aqui tem um resultado superior, mas eu não quero utilizar. Aí meu filho, me desculpa, mas daí eu não consigo ver você de outra maneira não. Vai ser burro assim no inferno. Pra mim isso aí é um leve desvio da normalidade, vamos dizer assim. Mas assim, seguindo a nossa restauração, né, já falando de adesão, já falamos de várias coisas, e a sequência que você faz a restauração do dente do seu paciente, isso tem muita importância, isso tem muita diferença, tá? Por exemplo, assim, aqui você pode ver que depois de feito a adesão, eu fiz uma fina camada de resina flow sobre todo o meu adesivo. O Optibond FL, por ser um adesivo com muita carga, teoricamente ele não precisaria fazer o procedimento chamado resin coat, que é esse de botar a fina camada de resina flow sobre o adesivo, sobre toda a dentina que foi hibridizada, que foi feita a adesão sobre ela. Mas ainda assim, mesmo no Optibond FL, existem vantagens de você fazer o resin coating, que é você aumentar ainda mais a resistência dessa sua camada híbrida, deixando ela mais estável e com isso melhorando as suas forças de adesão. Então por que eu não vou fazer se eu estou melhorando? É aquele negócio, cara, eu prefiro encher o meu pote com um grãozinho de uma vez do que achar que daí um grãozinho demora muito, eu nem vou encher a porcaria do meu pote. Então,
quando eu vou começar a restauração do meu dente, eu começo pelas paredes externas, eu começo restaurando as paredes externas. Então, por exemplo, nesse caso aqui, estou fazendo a palatina, depois eu vou fazer a proximal, e a ideia disso não é aquela questão assim, vamos transformar uma cavidade complexa em uma cavidade mais simples. Não, não é isso. Claro, ajuda, é excelente, mas não é isso. O fato é também a questão de como ocorre a formação da camada híbrida. A camada híbrida não é assim que ela é polimerizada, que ela já se forma, ela está resistente, ela está pronta para tudo. Não. Ela demora 48 horas para atingir a sua conversão final, a sua maturação final. E o momento mais crítico para a maturação dessa camada híbrida é justamente os 5 primeiros minutos depois que você fotoativa. Algumas pessoas confundem e acham que vocês têm que ficar esses 5 minutos de braço cruzado. Não é isso. Você pode fazer a restauração, você só não deve colocar grandes incrementos, ou se conseguir evitar, até incrementos sobre essa dentina. Então, por isso que eu começo fazendo as restaurações das margens de esmalte, as paredes externas de esmalte. E daí, quando eu termino isso, já passou os 5 minutos para eu poder fazer a restauração da parte interna e restaurando a minha dentina. Agora eu quero falar justamente desse anelzinho e dessa matriz que eu coloquei nesse dente. E daí aquela questão lá assim, restauração Nutelinha, usa palodente, caro para um caralho. Não, calma lá. É aquela questão, os procedimentos, as escolhas que a gente faz, elas podem melhorar a qualidade e pode facilitar. E essa para mim é uma questão de facilidade. Eu uso também Unimatrix, eu uso matriz em banda, aquelas universais, eu uso a porra toda, tá? De acordo com a minha necessidade da minha restauração. E cara, eu posso até fazer com Unimatrix, mas convenhamos, se você conhece o material e você conhece ele, você vai ver que, por exemplo, essa matriz, esse sistema de matriz, ele tem uma espessura muito mais fina. Ele tem já uma curvatura extremamente mais anatômica, ele ajuda você a fazer um ponto de contato muito mais certo. Esse tipo de anel, ele ajuda a fazer um leve afastamento dos dentes, que daí quando você tira ele, o ponto de contato fica um pouquinho mais apertadinho. Então ele realmente te ajuda a conseguir uma qualidade maior de restauração. É para todas as situações? Em todas as situações você consegue usar ele tranquilamente? Não, né? E também tem algumas situações que eu prefiro utilizar um outro sistema de matriz. Mas quando eu tenho a possibilidade de usar alguma coisa que me facilita a vida, eu uso, tá? Que vai me ajudar a fazer uma restauração ainda melhor, com maior qualidade, eu vou utilizar, né? Mas você só pode utilizar, cara, são escolhas que você vai ter. Você poderia fazer de outro jeito, mas eu posso ter certeza que mesmo você, eu não vou te comparar comigo não, eu vou comparar você com você mesmo. Que merda. Se você fizesse os dois usos das matrizes na mesma situação clínica, você ia ver como uma matriz de maior qualidade ajuda você a fazer um trabalho melhor e mais rápido. Então mesmo que sejam opções caras, se ela encaixa na realidade de quanto você cobra o teu paciente, cara, utilize, porque isso facilita a sua vida. E agora vamos falar do Rebond, que eu estou utilizando aí na cavidade agora. É uma cavidade que é extremamente extensa, que poderia, mas ainda não tinha necessidade de fazer recobrimento das cúspides palatinas, porque elas tinham pelo menos ali 2 milímetros de espessura e é um dente vital, mas eu vou utilizar o Rebond para aumentar a resistência da minha restauração. E eu não só vou utilizar o Rebond, como eu vou também utilizar o WaverX Flow, que é uma resina composta fluida, tem também ela condensável, cheia de pequenas fibra de vidro. A soma dessas duas vão ajudar a aumentar a resistência dessa minha restauração e também desse meu dente que tem uma cavidade muito grande. Essa é uma das poucas situações clínicas que eu uso esses materiais em um dente vital. O mais comum realmente, que vocês estão mais acostumados também, é utilizar em grandes cavidades em dentes endodonticamente tratados. Exatamente como a gente mostra para você no nosso curso No Post No Crawl, que é o nosso jabá de hoje. E você vai querer escutar eu falando desse curso para você, porque esse é um curso que tem 29 casos clínicos diferentes. Quando eu falo isso, é que realmente são 29 aulas, cada um com um caso clínico, onde a gente aborda cada detalhe daquele caso, de como a gente resolveu, de como a gente tomou essas decisões clínicas para chegar no resultado final. Ou seja, você tem todas as situações clínicas que podem aparecer no teu consultório com diferentes soluções para você poder utilizar também. Esse é um curso que não está focado em te ensinar a usar o Rebond e a usar o WaverX Flow ou o WaverX Flow posterior. Ele fala desses produtos e te ensina também, mas o objetivo principal desse curso é fazer você aprender a adesão, você aprender o preparo para você parar de fazer coroas totais nos dentes dos seus pacientes, porque esse tipo de preparo faz com que você desgaste muito mais do que o necessário os dentes do seu paciente.
E por isso que a gente foca muito na adesão e também no preparo parcial. E dessa forma você vai ver também que você consegue dispensar o uso de núcleos metálicos fundidos e também de pinos de fibra de vidro nas suas restaurações. Não é que você utilizando núcleos e pinos você vai condenar o seu dente a uma fratura, não é isso. É que realmente a maioria das vezes ele é dispensável e você também vai ver no curso que o uso deles aumenta o risco. Não é que isso vai ser efetivo, mas aumenta o risco de você ter uma falha catastrófica em uma restauração, que é uma falha que não é passível de reparo, não é passível você fazer uma nova restauração e esse dente está condenado. Então esse curso ele já está prontinho, todas as aulas ali para você já assistir, com todas as explicações teóricas, com embasamento científico de cada coisa, toda a sequência de como você deve fazer o preparo perfeito, a adesão perfeita e também, que nem eu falei, 29 casos clínicos. E você já sabe que se eu tô falando aqui na hora do jabá desse curso, hoje tem cupom de desconto pro curso No Post No Crown. Você colocando esse código aqui, que é o Cunha, você vai ter 15% de desconto fazendo a inscrição, mas lembra, não esquece que só são 20 cupons disponíveis. Só 20 pessoas vão conseguir utilizar esse código Cunha e aproveitar os 15% de desconto para fazer a inscrição agora no curso No Post No Crown. Então eu já coloquei aqui na descrição o link, clicando nele ou aqui nesse card que eu coloquei aqui na tela, você vai ser encaminhado direto para o site onde você vai conhecer mais sobre o curso e também clicando no botão para se inscrever, você vai fazer a inscrição no curso, aproveitando os 15% de desconto, aproveitando todo o conteúdo que tem lá no curso, todos os 29 casos clínicos. E é sempre bom lembrar que a sua inscrição também apoia esse canal do YouTube para a gente continuar produzindo conteúdo, trazendo cada vez mais informação e também entretenimento para você. E o que eu quero falar agora é um pouquinho antes aqui da escultura da oclusal do dente. Eu quero falar justamente com duas camadas horizontais que eu coloquei no fundo da minha cavidade, que normalmente muitos dentistas acabavam colocando camadas oblíquas de resina composta. Eu mesmo aprendi a fazer a estratificação da resina com camadas oblíquas. E hoje vários estudos mostram que a contração de polimização ela se dá na seguinte direção. Ela vai de uma superfície, de um substrato menos mineralizado e mais úmido em direção a um substrato mais mineralizado e menos úmido. Então, se você bota uma camada oblíqua, ela vai querer sair da dentina, por exemplo, ou uma dentina mais profunda, e em direção ao esmalte, se essa camada oblíqua estiver encostando nesses dois substratos. Então, se você faz uma camada horizontal, você está colocando toda essa camada horizontal no mesmo tipo de substrato, e daí você controla essa contração de polimização. E por isso que também, com essa técnica de estratificação, que muitos dentistas acabam falando assim, não precisa utilizar a resina tipo Bookfill, porque a resina Bookfill tem uma menor contração de polimização e também permite você fazer camadas mais espessas, porque ela consegue ter uma maior profundidade de polimerização. Só que ao você ter essa atenção, esse cuidado na hora de trabalhar com camadas oblíquas mais finas e também você fazer essa última escultura ali no dente, você tem o controle de contração da polimerização dessa resina composta. E daí você consegue fazer essa estratificação muito mais tranquilamente. E quando você chega agora nesse ponto de fazer a anatomia final da oclusal do seu dente, aí você pode escolher, como eu fiz aqui, fazendo cúspide por cúspide, né? Eu acabei fazendo cúspide por cúspide e fazendo a polimização de vários cúspides ao mesmo tempo. Também tem aquela situação onde você bota uma camada única e você vai esculpindo com a ponta de um instrumento com uma ponta bem fina, como esse que eu estou utilizando agora aqui no vídeo. Então daí, essa última camada você pode fazer de diferentes formas, diferentes técnicas, tá? Nisso realmente vai ter pouco impacto ou nenhum impacto na qualidade final da sua restauração, na longevidade final da sua restauração, mas ele vai ter muito impacto, vai fazer muita diferença na facilidade, porque é aquilo que você está mais habituado, aquilo que você está mais acostumado a fazer, ou a técnica que você se identifica mais, onde você consegue seus melhores resultados. Então, por exemplo, eu tenho uma capacidade, eu vejo que meus resultados são melhores se eu uso esse tipo de técnica aonde eu vou construindo cúspide por cúspide. Tem gente que já usa uma outra técnica, tudo bem, isso não faz um ser melhor, não faz ser pior, pode ser que de um fica um pouquinho mais bonito, do outro um pouquinho mais feio, mas é escolha própria, né? Assim como é escolha própria ficar pintando o dente da sua restauração. Você pode querer pintar, pode não pintar. Por exemplo, eu aqui, apesar de ter ali a coroa do 36 que não estava caracterizada, que até depois foi trocada, né?
mas o 38 e os dentes do outro lado, que não tinham restaurações, o 47, 46, 48, eles todos tinham muito pigmento oclusal. Então eu quis trazer esse pigmento oclusal também para a restauração do paciente, para poder ficar mais parecido. Precisava fazer? Não! Mas também às vezes a gente perde um pouquinho de tempo com aquilo que não precisava fazer, mas que agrada nossos olhos, a gente se sente bem fazendo. O paciente sentiu diferença, o pior é que dessa vez o paciente gostou, né? Não é que a maioria não gosta, não é isso, não, mas ele sentiu, ele gostou de ter também caracterizado isso. Ele fala assim, pô, eu não gostava da restauração que tinha antes, mas eu gostei que ela tá parecendo as minhas outras, então agora eu gostei muito mais, tá? E agora, finalizando, e isso é uma coisa que eu acho que daí tem um consenso, não tem nem muito o que falar, que é fazer a polinização final com a glicerina, tá? Fazer a polinização final com a glicerina, isso é sim importante, tá? Porque quando você faz uma restauração, quando você poliniza uma restauração, cada camada de resina composta que você vai polimerizando, você tem sempre a camada superficial que ela nunca polimeriza para você poder incrementar uma outra e grudar uma na outra, tá? Isso é básico, isso é notório, isso não tem discussão. Então você sempre tem a camada superficial, que é uma camada inibida pelo oxigênio, porque é a presença do oxigênio que inibe a polimerização dessa camada, e dessa maneira você consegue incrementar uma nova incremento de resina sobre aquele anterior, que já foi polimerizado. Então quando você finaliza a sua restauração, você quer eliminar toda a resina não polimerizada. Por que isso? Porque dessa maneira a superfície da sua restauração ela vai ter maior resistência, tanto a desgaste como a manchamento. É assim, eu finalizei a minha restauração, quero agora que ela endureça completamente. E lá por dentro ela já está bem polimerizada, mas você quer que a superfície também tenha a mesma qualidade de polimerização que a parte interna. Por isso você faz o uso da glicerina, né? No caso aqui eu estou utilizando o KY como a glicerina, mas você faz esse uso para fazer a polinização final. Aí depois da polinização final, aí a gente vai para os finalmente. A gente vai fazer o nosso acabamento com brocas, pode usar também disco Sofilex ou similares, utilizando taças de borracha. Eu gosto de fazer o polimento utilizando as borrachas já com a pasta diamantada desde o início, porque isso reduz o atrito dessa minha borracha sobre a minha restauração, diminuindo até o desgaste da minha própria borracha, fazendo ela durar mais, aumentando a qualidade do polimento, deixando a sua restauração, além de polida e brilhante, lisa, mas sem perder toda a caracterização que você fez. Se você está perdendo a caracterização da sua resina quando você faz o polimento, você está errando na hora de fazer esse acabamento, esse polimento, você está exagerando. Deu o acabamento do polimento, tira o isolamento e faz agora o ajuste oclusal, porque igual eu falei lá no começo do vídeo, se você não souber fazer o ajuste oclusal, não interessa você ter feito a melhor restauração do mundo, ela vai falhar. E se você quiser saber fazer o ajuste oclusal da maneira correta, é só você acessar esse vídeo da Milene que está aparecendo agora para você na tela, porque aqui ela vai te ajudar como você fazer o ajuste das guias de lateralidade do seu paciente, ou se você quiser ver mais sobre biomimética, tem esse vídeo aqui que eu separei para você. Um beijo e até a próxima.